Nas águas geladas do Mar do Norte, onde os ventos uivam como lobos famintos e as ondas se erguem como montanhas líquidas, existe uma lenda que ainda faz os homens tremerem. É a história de Thorfinn, conhecido como Skull Splitter, o partidor de crânios, um nome que ecoa através dos séculos como um grito de guerra vindo do próprio Valhalla. Quando os anciãos sussurram seu nome ao redor das fogueiras, as crianças se aproximam dos pais e os homens apertam os punhos em torno das armas. Não era apenas um guerreiro. Era uma força da natureza moldada em carne e osso, um demônio que caminhava entre os mortais, brandindo ferro e deixando um rastro de terror que se estendia de um horizonte ao outro. As ilhas Órcades emergem das águas do norte como dentes de um gigante adormecido, pontos estratégicos que controlavam as rotas marítimas entre a Escandinávia e as Ilhas Britânicas. Essas terras rochosas e batidas pelo vento serviam como posto avançado dos vikings, uma fortaleza natural, de onde partiram incontáveis expedições que levaram fogo e espada às costas da Escócia, Irlanda e além. Era aqui, nessas ilhas áridas e hostis, que nasceu aquele que se tornaria o mais temido dos senhores nórdicos. O século XI d.C. marcou o auge da expansão viking, uma era onde apenas a violência garantia poder e onde a fraqueza significava morte certa. Os mares fervilhavam com dracars, cortando as ondas como lâminas, carregando guerreiros sedentos de glória e riqueza. Era um tempo em que os deuses pareciam caminhar entre os homens, onde Thor martelava as tempestades e Odin sussurrava estratégias aos ouvidos dos Jarls. Neste mundo brutal e implacável, onde apenas os mais ferozes sobreviviam para contar suas histórias, surgiu uma figura que transcendeu até mesmo os padrões sanguinários de sua época. As Órcades não eram apenas pedras no oceano, eram o coração pulsante de um império marítimo que se estendia como uma teia de ferro sobre o Atlântico Norte. Quem controlasse essas ilhas controlava o fluxo de comércio, as rotas de guerra e os destinos de milhares de almas. Era aqui que os destinos eram forjados no fogo das batalhas, onde homens comuns se transformavam em lendas e onde as lendas se transformavam em pesadelos. O vento que soprava através dessas ilhas carregava não apenas o sal do mar, mas o cheiro de sangue derramado e a promessa de mais violência por vir. Thorfinn nasceu em uma época em que a força bruta determinava não apenas a sobrevivência, mas a própria identidade de um homem. Não bastava ser corajoso, era preciso ser impiedoso. Não bastava vencer, era preciso aterrorizar. E em meio a essa cultura de violência extrema, ele emergiu como algo além do humano, uma criatura forjada nas fornalhas da guerra e temperada no sangue dos inimigos. Seu nome se espalhava pelas águas geladas como uma praga, infectando o coração dos homens com um medo primordial que nem mesmo os mais valentes conseguiam superar. As tempestades que açoitavam as Órcades pareciam dobrar-se diante de sua presença, e os mares que separavam as ilhas do continente tornaram-se estradas para sua fúria. Cada onda que quebrava contra as rochas sussurrava histórias de suas conquistas. Cada rajada de vento carregava ecos de gritos de batalha e lamentos de derrotados. Era como se a própria natureza reconhecesse nele um espírito selvagem que não podia ser domado. Uma força elemental que usava a violência não apenas como ferramenta, mas como linguagem. Thorfinn nasceu nas pedras frias das Órcades, filho da poderosa dinastia que governava essas ilhas estratégicas há gerações. Sua linhagem remontava aos primeiros vikings que puseram os pés nessas terras desoladas, guerreiros que conquistaram cada palmo de rocha com sangue e ferro. Os Jarls das Órcades não eram apenas nobres, eram predadores coroados, homens que entendiam que o poder vinha não de títulos hereditários,
mas da capacidade de inspirar terror e comandar respeito através da força bruta. Nascer nessa família significava herdar não apenas terras e tesouros, mas uma sede insaciável por conquista que corria nas veias como fogo líquido. Desde que conseguiu segurar uma espada, Thorfinn foi moldado para a guerra. Sua educação não conhecia livros ou pergaminhos, apenas o peso do ferro em suas mãos e o som das lâminas cortando o ar. Aos 5 anos, já manejava uma pequena adaga com a destreza de um guerreiro experiente. Aos 8, dominava o machado de guerra com uma precisão que deixava os veteranos boquiabertos. Aos 10, remava um barco de guerra através das águas traiçoeiras do Mar do Norte, como se tivesse nascido sobre as ondas. Cada dia era uma lição em violência. Cada amanhecer, uma oportunidade para se tornar mais letal que no dia anterior. Os mestres de armas que treinaram Thorfinn eram homens cujas cicatrizes contavam histórias de 100 batalhas. Eles não ensinavam apenas técnicas de combate, mas a mentalidade de um predador. Ensinavam que a misericórdia era fraqueza, que a hesitação era morte, que apenas os implacáveis mereciam respirar. Sob suas instruções brutais, o jovem Thorfinn desenvolveu não apenas músculos de ferro, mas um coração que bombeava gelo ao invés de sangue. Cada treino era uma batalha real, cada sparring uma luta pela vida, cada erro punido com dor física que gravava as lições na carne e no osso. A tradição viking desprezava a ideia de que o sangue nobre garantisse liderança. Um Jarl precisava provar seu valor, não através de pergaminhos de herança, mas através de inimigos mortos e territórios conquistados. Thorfinn compreendeu isso desde criança, observando como seu pai e seus tios governavam não através de decretos, mas através do medo respeitoso que inspiravam em aliados e inimigos. Cada decisão importante era precedida por demonstrações de força, cada negociação respaldada pela promessa implícita de violência devastadora para aqueles que ousassem desafiar a autoridade dos Jarls das Órcades. O treinamento militar de Thorfinn ia além das armas convencionais. Ele aprendeu a ler as correntes marítimas como um livro aberto, a prever o tempo, observando o voo das aves, a rastrear inimigos através de pegadas quase invisíveis na rocha molhada. Seus professores eram não apenas guerreiros, mas exploradores que haviam navegado até os confins do mundo conhecido, comerciantes que sabiam onde encontrar as melhores armas e os mercenários mais letais. Cada habilidade que adquiria tornava-se uma ferramenta de destruição. Cada conhecimento, uma arma para usar contra aqueles que se colocassem em seu caminho. Aos 15 anos, Thorfinn já havia participado de sua primeira expedição real, não como observador, mas como combatente ativo. A tradição familiar exigia que os herdeiros provassem seu valor em sangue antes de serem considerados dignos do nome que carregavam. Naquele primeiro raid contra uma vila escocesa, o jovem viking não apenas lutou, mas se destacou por uma brutalidade que chocou até mesmo os guerreiros experientes. Enquanto outros buscavam tesouros ou escravos, Thorfinn parecia interessado apenas em testar os limites da violência que conseguia infligir, como se cada golpe de machado fosse uma pergunta dirigida aos deuses sobre quão longe um homem podia ir antes de deixar de ser humano. A ascensão de Thorfinn ao posto de Jarl das Órcades não foi um processo suave de sucessão hereditária, mas uma escalada sangrenta que deixou cicatrizes permanentes na política local. Quando seu pai morreu em batalha contra piratas irlandeses, vários pretendentes emergiram das sombras, alguns parentes distantes, outros aliados que consideravam ter direitos sobre o trono. Thorfinn resolveu essas disputas da única maneira que conhecia, com ferro e fogo.
Em uma única noite de carnificina que ficou conhecida como a Purga Vermelha, ele eliminou todos os rivais potenciais, não através de envenenamentos sutis ou conspirações políticas, mas enfrentando cada pretendente em combate singular. Os corpos foram deixados expostos nas muralhas como avisos para qualquer um que ainda questionasse sua autoridade. Suas primeiras campanhas como Jarl foram expedições calculadas para estabelecer sua reputação e testar a resistência dos povos vizinhos. As tribos escocesas das Highlands, acostumadas a raids vikings esporádicos, não estavam preparadas para a intensidade sistemática dos ataques de Thorfinn. Ele não se contentava com os saques tradicionais de gado e tesouros, preferia campanhas que deixassem marcas psicológicas permanentes nos sobreviventes. Suas forças desciam sobre as aldeias como tempestades de aço, mas ao invés de partir rapidamente com o saque, permaneciam tempo suficiente para garantir que cada habitante compreendesse exatamente quem havia trazido aquela destruição. Os clãs irlandeses das costas ocidentais logo aprenderam a reconhecer os Drakkars de Thorfinn pelo formato distintivo de suas velas e pela maneira como seus remadores mantinham uma formação de batalha mesmo durante a navegação. Quando essas embarcações apareciam no horizonte, aldeias inteiras se esvaziavam enquanto as pessoas fugiam para as montanhas, abandonando tudo na esperança de preservar suas vidas. Mas Thorfinn havia desenvolvido táticas especificamente para lidar com essa estratégia de fuga, usando grupos de cavaleiros rápidos para cercar os refugiados e forçá-los a escolher entre retornar e enfrentar suas forças ou morrer lentamente de fome e frio nas alturas. A reputação que acompanhava o apelido de partidor de crânios não nasceu de exageros ou propaganda, mas de testemunhos viscerais de sobreviventes que haviam presenciado sua brutalidade em primeira mão. Diferente de outros líderes vikings que delegavam a violência extrema aos subordinados, Thorfinn fazia questão de liderar pessoalmente os aspectos mais brutais de cada batalha. Suas armas preferidas eram machados de guerra personalizados, forjados especificamente para maximizar o dano que podiam infligir a crânios e ossos. Desenvolvia técnicas de combate que priorizavam não a eficiência da morte, mas o terror psicológico que podia ser extraído do processo de matar. As histórias sobre seus métodos de execução espalharam-se como fogo pelas terras celtas, cada relato mais horripilante que o anterior. Prisioneiros importantes não eram simplesmente decapitados ou enforcados, mas submetidos a rituais de violência que pareciam projetados para quebrar não apenas corpos, mas espíritos. Thorfinn havia transformado a tortura em uma forma de arte marcial, usando a dor prolongada como ferramenta de interrogatório e a ameaça de sofrimento extremo como instrumento diplomático. Chefes tribais que antes resistiriam até a morte começaram a se render na primeira vista de suas forças, preferindo a desonra da capitulação ao terror de enfrentar suas técnicas de persuasão. Cada vitória acrescentava novas camadas ao mito que crescia em torno de sua figura. Soldados que haviam lutado ao seu lado espalhavam relatos sobre sua resistência sobrenatural ao cansaço e à dor, sua capacidade de lutar por horas a fio sem mostrar sinais de fadiga, sua habilidade aparentemente preternatural de prever os movimentos dos inimigos antes mesmo que eles os executassem. Esses relatos, misturados com o medo natural que sua brutalidade inspirava, criaram uma aura de invencibilidade que se tornaria uma de suas armas mais poderosas. Inimigos começavam as batalhas já meio derrotados, seus nervos destroçados pela antecipação do sofrimento que os aguardava. As terras altas da Escócia, com suas montanhas cobertas de névoa e seus vales verdes cortados por rios cristalinos, tornaram-se o palco para algumas das campanhas mais devastadoras de Thorfinn.
Os reis escoceses, percebendo que as Órcades representavam uma ameaça constante à sua soberania, organizaram uma série de expedições para tentar retomar controle sobre essas ilhas estratégicas. Cada tentativa de invasão escocesa foi recebida não apenas com resistência, mas com campanhas de retaliação que levaram o terror até o coração dos Highlands. Thorfinn havia compreendido que a melhor defesa era uma ofensiva tão brutal que desencorajasse futuras tentativas de agressão. As primeiras expedições punitivas foram cuidadosamente planejadas para maximizar tanto o dano material quanto o impacto psicológico. Ao invés de atacar apenas alvos militares ou econômicos, Thorfinn desenvolveu uma estratégia de terror total que incluía a destruição sistemática de tudo aquilo que dava significado à vida dos clãs escoceses. Castelos eram arrasados até os alicerces, mas antes disso, suas bibliotecas eram queimadas publicamente, seus símbolos heráldicos profanados, suas relíquias familiares transformadas em troféus de guerra. Cada ataque era projetado para humilhar tanto quanto para destruir, para quebrar o orgulho ancestral que mantinha a resistência escocesa. A tática de terra arrasada que Thorfinn implementou nas Highlands foi além de qualquer coisa que os escoceses haviam experimentado anteriormente. Suas forças não se contentavam em saquear aldeias e partir, mas permaneciam tempo suficiente para garantir que nada de valor pudesse ser reconstruído. Campos de cultivo eram não apenas queimados, mas salgados para impedir replantios futuros. Poços eram envenenados com carcaças de animais em decomposição. Celeiros e armazéns eram destruídos justamente antes das colheitas, forçando populações inteiras a enfrentar o inverno sem reservas de comida. Era uma guerra projetada para quebrar não apenas a capacidade militar dos inimigos, mas sua própria vontade de continuar existindo como povo. As expedições através das Highlands assumiram um caráter quase ritual, com Thorfinn estabelecendo padrões específicos para cada tipo de destruição. Aldeias eram atacadas ao amanhecer, quando as pessoas ainda dormiam e não podiam organizar defesas efetivas. Os habitantes eram forçados a assistir à destruição de tudo aquilo que haviam construído ao longo de gerações, antes de serem obrigados a escolher entre a morte imediata ou o exílio permanente. Aqueles que escolhiam partir recebiam ferimentos característicos que os identificariam para sempre como sobreviventes dos ataques de Thorfinn, marcas que serviam como avisos ambulantes para outras comunidades. O medo que Thorfinn inspirava transcendeu rapidamente as fronteiras entre realidade e superstição. Mães escocesas começaram a usar seu nome para amedrontar crianças desobedientes, contando histórias sobre o demônio nórdico que vinha buscar aqueles que não dormiam quando deviam. Guerreiros experientes, veteranos de dezenas de batalhas, desenvolveram rituais supersticiosos para se proteger de sua influência maligna, carregando amuletos e recitando orações que supostamente podiam neutralizar sua violência sobrenatural. A própria menção de seu nome em conselhos de guerra era suficiente para fazer homens corajosos repensarem estratégias de confronto direto. As lendas que começaram a circular sobre Thorfinn durante esse período pintavam-no como algo além do humano. Uma criatura que havia feito pactos com forças obscuras em troca de poder destrutivo ilimitado. Relatos falavam de sua capacidade de lutar sem dormir por dias consecutivos, de sua resistência aparentemente mágica a ferimentos que matariam homens comuns, de sua habilidade de inspirar terror paralisante apenas com o olhar. Esses mitos, embora exagerados, tinham raízes em observações reais sobre suas capacidades físicas extraordinárias e sua aparente indiferença à dor e ao sofrimento, tanto próprios quanto alheios. Ele havia se tornado não apenas um inimigo militar, mas uma força da natureza personificada,
um pesadelo que caminhava sobre duas pernas e empunhava machados ao invés de raios. O domínio de Thorfinn sobre as Órcades evolui de simples liderança militar para uma forma de controle absoluto que misturava governança tradicional com intimidação sistemática. Ele compreendeu rapidamente que manter o poder exigia um equilíbrio delicado entre ser respeitado como líder e temido como predador. Seus súditos precisavam acreditar que ele era capaz de protegê-los de ameaças externas, mas também entender que qualquer desafio à sua autoridade resultaria em consequências terríveis. Essa dualidade transformou as Órcades em um reino onde a lealdade não era apenas esperada, mas exigida através de demonstrações constantes de força. As rotas marítimas do Atlântico Norte tornaram-se extensões do poder de Thorfinn, controladas através de uma combinação de força naval e acordos comerciais respaldados pela ameaça de violência. Mercadores que tentavam atravessar essas águas sem pagar tributos às Órcades descobriam rapidamente que os mares estavam infestados de dracars, prontos para interceptar qualquer embarcação não autorizada. Mas ao contrário de simples pirataria, Thorfinn havia desenvolvido um sistema sofisticado de taxação marítima que gerava receitas consistentes enquanto mantinha o comércio fluindo. Aqueles que pagavam os tributos exigidos recebiam proteção real contra outros predadores, transformando suas forças em uma espécie de marinha mercante armada. O controle das rotas entre Irlanda, Escócia e Noruega proporcionou a Thorfinn uma influência que se estendia muito além das fronteiras físicas de seu território. Ele podia acelerar ou retardar o fluxo de informações entre diferentes reinos, manipular a disponibilidade de recursos específicos, até mesmo influenciar o resultado de conflitos distantes, controlando quem tinha acesso a armas e suprimentos. Essa posição estratégica transformou as Órcades no centro de uma teia de influência que se estendia através de todo o norte da Europa, com Thorfinn atuando como uma espécie de intermediário armado entre diferentes facções políticas. Dentro de suas próprias terras, Thorfinn implementou um sistema de governança que dependia tanto da eficiência administrativa quanto do terror psicológico. Famílias rivais que haviam questionado a autoridade de seus predecessores foram sistematicamente eliminadas ou absorvidas através de casamentos forçados que garantiam sua lealdade através de reféns humanos. Jarls menores, que administravam ilhas específicas, recebiam autonomia considerável para questões locais, mas sabiam que qualquer tentativa de independência real resultaria em visitas pessoais de Thorfinn, que raramente terminavam bem para os rebeldes. Ele havia criado uma estrutura feudal, onde o medo era o cimento que mantinha toda a construção política unida. As demonstrações públicas de autoridade tornaram-se eventos regulares nas Órcades, rituais cuidadosamente orquestrados para lembrar a população sobre quem realmente controlava seus destinos. Execuções de criminosos ou traidores eram transformadas em espetáculos elaborados, que serviam tanto para entreter quanto para educar os espectadores sobre as consequências da desobediência. Thorfinn participava pessoalmente dessas cerimônias, não apenas como autoridade que ordenava as punições, mas como executor que demonstrava sua disposição pessoal para usar violência quando necessário. Essas exibições criavam uma atmosfera onde a lei e a ordem eram mantidas não através de instituições abstratas, mas através da presença física constante de um homem capaz de violência extrema. A lealdade das tropas foi garantida através de uma combinação de recompensas generosas e punições exemplares, que deixavam claro que servir sob Thorfinn era simultaneamente a maior oportunidade e o maior risco que um guerreiro podia enfrentar.
Soldados que demonstravam coragem e competência recebiam não apenas tesouros e terras, mas acesso a campanhas prestigiosas que ofereciam chances de glória pessoal. Aqueles que mostravam sinais de covardia ou deslealdade descobriam que a morte em batalha seria uma misericórdia comparada ao que Thorfinn reservava para traidores. Essa política criou uma elite militar ferozmente leal, composta por homens que sabiam que sua sobrevivência dependia não apenas de suas habilidades marciais, mas de sua capacidade de satisfazer os padrões impossíveis de seu líder. O poder absoluto de Thorfinn começou a gerar conspirações que fermentavam nas sombras como veneno lento, ameaças que não podiam ser enfrentadas com machados ou drakars. Outros chefes vikings, observando o crescimento descontrolado de sua influência, começaram a formar alianças secretas destinadas a conter aquilo que viam como uma ameaça existencial ao equilíbrio tradicional de poder no mundo nórdico. Essas conspirações eram diferentes dos conflitos abertos que Thorfinn dominava com facilidade. Eram teias de intriga tecidas por homens que entendiam que enfrentá-lo diretamente seria suicídio, mas que também reconheciam que permitir seu crescimento contínuo eventualmente os destruiria. Os clãs escoceses sobreviventes, depois de anos sofrendo sob suas campanhas devastadoras, começaram a desenvolver uma nova estratégia baseada na paciência e na subterfúgio. Ao invés de tentar confrontar suas forças diretamente, concentraram-se em corromper suas linhas de suprimento, em semear discórdia entre seus aliados, em transformar suas próprias vitórias em sementes de futura destruição. Agentes escoceses infiltraram-se nos mercados que vendiam armas e provisões para as Órcades, mercadores que pareciam leais, mas que gradualmente introduziam defeitos sutis em equipamentos críticos, informantes que passavam inteligência militar para inimigos distantes. As rivalidades dentro da própria família de Thorfinn representavam talvez a ameaça mais perigosa de todas, porque vinham de pessoas que conheciam intimamente suas forças e fraquezas. Primos e sobrinhos que haviam crescido em sua sombra, observando sua ascensão ao poder, começaram a questionar se um homem que dependia tanto da violência poderia realmente manter a estabilidade a longo prazo. Esses parentes próximos tinham acesso a informações que inimigos externos jamais poderiam obter. Conheciam seus hábitos pessoais, suas rotinas de segurança, as pessoas em quem mais confiava. Suas conspirações eram particularmente insidiosas, porque podiam usar a intimidade familiar como arma. As próprias vitórias de Thorfinn começaram a criar problemas que ele não havia antecipado, gerando inimigos de tipos completamente novos. Comerciantes que haviam perdido fortunas quando ele reorganizou as rotas comerciais do Atlântico Norte começaram a financiar secretamente qualquer força que se opusesse a ele. Nobres de reinos distantes, que nunca haviam sido atacados diretamente, mas que compreendiam as implicações de longo prazo de sua expansão, começaram a enviar recursos para seus inimigos. Até mesmo alguns de seus próprios aliados começaram a se preocupar com o fato de que a associação com ele poderia eventualmente atrair retaliações que não poderiam suportar. A paranoia que começou a consumir Thorfinn durante esse período não era irracional, mas uma resposta lógica a ameaças reais que se multiplicavam em todas as direções. Ele desenvolveu elaborados sistemas de segurança pessoal, mas descobriu que cada precaução adicional criava novas vulnerabilidades. Provar comida para detectar venenos exigia confiar nos provadores. Usar guarda-costas exigia confiar em guerreiros que tinham suas próprias famílias e lealdades. Mesmo seus espiões mais confiáveis podiam estar trabalhando para múltiplos mestres, vendendo informações para o melhor pagador.
A violência que havia sido sua ferramenta mais eficaz tornava-se inútil contra inimigos que se recusavam a se revelar. As lendas que circulavam sobre Thorfinn durante esse período pintavam um homem que havia se tornado prisioneiro de seu próprio sucesso. Um predador tão eficiente que havia eliminado todas as presas óbvias e agora enfrentava ameaças que não podia ver ou tocar. Relatos falavam de noites insones, passadas, caminhando pelas muralhas de seus castelos. De reuniões com conselheiros que terminavam com execuções súbitas, quando alguém dizia algo que soava como traição. Ele havia se tornado um homem que não temia batalhas abertas com milhares de inimigos, mas que tremia diante da possibilidade de uma adaga nas costas vinda de alguém em quem confiava. O terror que havia inspirado em outros estava começando a se voltar contra ele, transformando cada sombra em uma ameaça potencial, cada silêncio em uma conspiração possível. Os últimos anos do reinado de Thorfinn foram marcados por uma intensificação da violência que parecia transcender até mesmo seus próprios padrões brutais anteriores, como se ele estivesse tentando resolver através da carnificina os problemas que a diplomacia e a estratégia não conseguiam eliminar. Suas campanhas finais assumiram um caráter desesperado. Operações militares projetadas não apenas para conquistar território ou recursos, mas para enviar uma mensagem tão terrível que desencorajasse permanentemente qualquer forma de oposição futura. Ele havia compreendido que estava lutando contra o tempo tanto quanto contra inimigos humanos, e que cada batalha poderia ser sua última oportunidade de cimentar seu legado através do medo. A campanha contra os últimos clãs escoceses independentes tornou-se uma cruzada pessoal que consumiu recursos e energia numa escala sem precedentes. Thorfinn mobilizou praticamente todas as forças disponíveis nas Órcades para uma série de operações coordenadas que pretendiam eliminar de uma vez por todas qualquer capacidade escocesa de resistência organizada. Mas ao contrário de suas expedições anteriores, que eram caracterizadas por planejamento cuidadoso e execução precisa, essas campanhas finais exibiam sinais de urgência e até mesmo de desespero. Era como se ele estivesse correndo contra um cronômetro invisível, tentando completar uma agenda de destruição antes que forças além de seu controle o impedissem de continuar. Os métodos empregados nessas batalhas finais chocaram até mesmo seus próprios seguidores, veteranos endurecidos que haviam participado de anos de violência extrema. Prisioneiros não eram apenas executados, mas submetidos a rituais de tortura tão elaborados que pareciam ter propósitos além da simples intimidação. Aldeias inteiras eram não apenas saqueadas, mas transformadas em cenários de horror cuidadosamente orquestrados, com corpos dispostos de maneiras que criavam mensagens visuais específicas para qualquer um que descobrisse os locais mais tarde. Thorfinn havia desenvolvido uma linguagem da violência que comunicava não apenas poder, mas uma forma de loucura controlada que era ainda mais terrificante que a brutalidade simples. As próprias forças de Thorfinn começaram a mostrar sinais de cansaço e até mesmo de relutância diante das exigências crescentes de sua liderança. Guerreiros que haviam seguido fielmente suas ordens por anos começaram a questionar, em conversas sussurradas longe de seus ouvidos, se as campanhas estavam servindo a propósitos estratégicos reais ou se haviam se tornado manifestações de alguma compulsão pessoal que ele não conseguia mais controlar. Alguns dos veteranos mais experientes começaram a desenvolver doenças convenientes que os impediam de participar das expedições mais extremas, enquanto outros simplesmente desapareciam durante a noite, preferindo o exílio à cumplicidade em atrocidades que ultrapassavam seus próprios limites morais. A resistência que Thorfinn enfrentava também havia evoluído, tornando-se mais sofisticada e implacável.
Seus inimigos haviam aprendido a usar sua própria brutalidade contra ele, documentando suas atrocidades e espalhando relatos que serviam como ferramentas de recrutamento para qualquer um disposto a se opor a ele. Cada campanha de terror que ele lançava gerava não apenas vítimas, mas sobreviventes que se tornavam evangelistas de sua própria destruição. Pessoas cuja única razão de viver havia se tornado a busca por vingança. Ele estava criando inadvertidamente uma rede de inimigos unidos, não por política ou religião, mas pelo ódio compartilhado por um homem que havia transcendido os limites da crueldade humana normal. As lendas sobre as batalhas finais de Thorfinn descrevem um homem que havia se tornado prisioneiro de sua própria reputação, forçado a escalar constantemente a violência para manter o medo que era sua principal fonte de poder. Relatos falam de um guerreiro que lutava com uma fúria que beirava o sobrenatural, mas que também mostrava sinais de exaustão profunda, como se o peso de todas as atrocidades que havia cometido estivesse finalmente cobrando seu preço. Testemunhas descreveram olhos que não refletiam mais a frieza calculista de anos anteriores, mas uma espécie de fome vazia que nunca podia ser satisfeita. Uma sede por destruição que havia se tornado maior que o próprio homem que a carregava. Era como se Thorfinn tivesse se tornado um avatar da violência pura, uma criatura que existia apenas para transformar vida em morte, ordem em caos, esperança em desespero. O fim chegou não através de uma grande batalha épica ou de uma conspiração elaborada, mas de maneira quase anticlimática, como se o universo tivesse simplesmente se cansado de sustentar uma força tão destrutiva. Alguns relatos sugerem que ele morreu em combate, finalmente superado por inimigos que haviam aprendido a usar sua própria impaciência contra ele. Outras versões afirmam que foi traído por alguém próximo, um final apropriado para um homem que havia passado seus últimos anos suspeitando de todas as sombras. Mas todas as histórias concordam que sua morte marcou o fim de uma era nas Órcades, o colapso de um sistema de poder baseado inteiramente na capacidade de um único homem de inspirar terror absoluto. Com sua partida, o medo que havia mantido inimigos afastados e aliados obedientes evaporou como névoa matinal, deixando apenas o vazio de um reino construído sobre fundações de terror que não podia sobreviver à ausência de seu arquiteto principal. A morte de Thorfinn criou um vácuo de poder que reverberou através do mundo viking como ondas de choque invisíveis, revelando o quão frágil havia sido a estrutura política que ele construiu através da violência pura. Nas semanas que seguiram seu desaparecimento, as Órcades mergulharam numa guerra civil que consumiu grande parte da riqueza e dos recursos acumulados durante seus anos de conquista. E aos menores que haviam se submetido ao seu poder começaram a reivindicar independência. Comerciantes que haviam pago tributos por anos se recusaram a continuar financiando um sistema sem seu líder terrível. Inimigos que haviam sido mantidos à distância pelo medo começaram a testar as defesas agora enfraquecidas das ilhas estratégicas. A memória de Thorfinn, no entanto, provou ser mais duradoura que qualquer estrutura política que ele havia construído. Seu nome se espalhou através das sagas nórdicas, não como o de um herói tradicional, mas como algo mais complexo e perturbador. Uma figura que representava simultaneamente o auge do poder viking e seus excessos mais destrutivos. Bardos e contadores de histórias descobriram que mencionar o partidor de crânios garantia a atenção completa de suas audiências, não porque as pessoas admirassem suas ações, mas porque ele representava um tipo de terror fascinante que transcendia a experiência humana normal. Ele havia se tornado um arquétipo da violência extrema, um padrão contra o qual outros guerreiros mediam sua própria brutalidade.
As histórias sobre Thorfinn evoluíram através das gerações, cada nova versão acrescentando camadas adicionais de horror e exagero que transformaram o homem histórico numa espécie de demônio mitológico. Relatos sobre sua força física cresceram até proporções sobrenaturais. Histórias sobre sua crueldade incluíam detalhes tão extremos que beiravam o impossível. Descrições de suas batalhas assumiram características épicas que misturavam realidade histórica com elementos fantásticos. Esse processo de mitificação serviu a múltiplos propósitos. Permitia que as pessoas processassem o trauma de ter conhecido ou ouvido sobre alguém tão destrutivo, mas também criava uma forma de entretenimento mórbido que satisfazia curiosidades obscuras sobre os limites da natureza humana. O apelido que havia definido sua identidade durante a vida tornou-se uma marca permanente na consciência coletiva dos povos do Norte. Um símbolo que transcendeu sua pessoa histórica para representar conceitos mais amplos sobre poder, terror e as consequências da violência descontrolada. Partidor de crânios apareceu em contextos completamente dissociados de sua biografia real, usado como metáfora para qualquer força destrutiva que parecia transcender limites normais de crueldade. Pais usavam seu nome para disciplinar crianças desobedientes. Guerreiros invocavam sua memória antes de batalhas particularmente brutais. Políticos faziam referências oblíquas a ele quando queriam sugerir que eram capazes de violência extrema, sem explicitamente fazer ameaças. A verdadeira medida do impacto de Thorfinn na história pode ser vista não apenas no que ele construiu, mas no que sua memória destruiu nas gerações subsequentes. Sua reputação tornou-se uma ferramenta que outros líderes usavam para justificar suas próprias atrocidades, um precedente histórico que permitia níveis de crueldade que, de outra forma, seriam considerados inaceitáveis. Comandantes que enfrentavam resistência podiam invocar seu exemplo como justificativa para métodos extremos. Diplomatas podiam usar referências a ele como ameaças implícitas durante negociações. Até mesmo reis legítimos descobriram que mencionar sua herança viking era suficiente para desencorajar desafios à autoridade. Ele havia criado inadvertidamente um modelo de liderança através do terror que continuaria influenciando a política europeia muito tempo depois de sua morte. O legado final de Thorfinn Skullsplitter não foi os territórios que conquistou ou as riquezas que acumulou, mas o medo puro que seu nome continuou inspirando séculos depois de seus ossos terem se transformado em pó. Ele havia conseguido algo que poucos mortais alcançam, transcender completamente sua existência física para se tornar uma ideia, um conceito, uma força psicológica que existia independentemente de qualquer realidade material. Nas palavras sussurradas de mães amedrontadas, nos pesadelos de guerreiros veteranos, nas ameaças veladas de negociadores políticos, o partidor de crânios continuava vivendo, continuava matando, continuava espalhando terror através de um mundo que talvez nunca conseguisse completamente esquecer que homens como ele haviam caminhado entre os vivos. Sua verdadeira conquista não foi nenhum reino terreno, mas um espaço permanente no lado escuro da imaginação humana, onde ele reinaria para sempre como rei absoluto dos pesadelos que os homens criam uns para os outros. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima. City lights are fading, a lonely guitar plays. Another day is gone, lost in a memory haze. Got a heavy heart, can't find no peace of mind.
Just me and the midnight train, leaving it all behind. Oh, the rhythm of the rails, a low and steady beat, whispering secrets on this empty street. The moon hangs high, a silver tear in the sky. Guess some old blues just never say goodbye. Used to walk these sidewalks, holding on to your hand. Now it's just a ghost story in this tired